muito importante que toda pessoa que serve a Cristo saiba o que Ele fez por ela e o que isso lhe proporciona, o que é seu por direito, o que está à sua disposição para poder ser experimentado depois da conversão. Bom, entre essas declarações do Novo Testamento, nós lemos que Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Entender essa declaração nos ajudará a seguir no rumo correto no relacionamento com Deus. Por outro lado, não entendê-la ou entendê-la de forma errada certamente trará prejuízos. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essas verdades bíblicas. Estou hoje em Cruzeiro do Sul, no Acre, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Gálatas capítulo 3 nos diz, nos versículos 13 e 14, o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, uma referência a Deuteronômio 21, 23, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu quero tomar essa declaração de Paulo para que ela sirva tanto de ponto de partida como também para o trilho da nossa reflexão. O que significa a declaração Cristo nos resgatou da maldição da lei? Entender isso e aplicar da forma correta pode nos ajudar a viver de forma profunda, eu diria até mesmo completa, o Evangelho. No entanto, a falta de entendimento, ou pior ainda, um entendimento errado e equivocado, uma interpretação errada dessa afirmação pode trazer muito prejuízo. De vez em quando chega ao meu conhecimento a afirmação feita por alguns pregadores de que o que esse texto, na verdade, está sugerindo é que não existe mais maldição na nova aliança, nesse período do Novo Testamento, para aquele cristão que está em Cristo Jesus. E quando você diz que não existe maldição, isso é diferente de entender que Cristo nos deixou fora de um alcance inevitável da maldição. Então vamos tentar entender por partes. Em Deuteronômio, no capítulo 28, Deus, dos versículos 1 até o 14, ele fala das bênçãos que viriam como consequência de se obedecer à lei, à sua palavra. No entanto, a partir do versículo 15 até o final de um capítulo extenso, que é Deuteronômio 28, Deus fala a respeito de maldições. Os exemplos enumerados são muitos, mas basicamente eles convergem falando quase que somente dos mesmos problemas e situações. Situações de miséria, de enfermidade, e de guerra, todas terminando com morte. Isso, na verdade, talvez seja a forma resumida de apresentarmos o extrato da maldição. Consequências negativas que elas tinham uma causa, a desobediência à lei de Deus. Quando as pessoas tratam do problema, considerando não o quadro completo, quando elas olham apenas para a consequência e não para a causa, elas podem ter uma interpretação. Quando nós olhamos para a causa do problema e não meramente a sua consequência, podemos ter uma outra perspectiva. Eu tenho visto alguns pregadores que classifico de pregadores pós-modernos da graça, que eles estão declarando, bom, se na lei a desobediência levava a uma maldição que era a consequência, e Cristo nos resgatou da maldição, logo não existe nenhum tipo de consequência para o pecado nos dias do Novo Testamento. E dessa forma eles estão subtraindo o elemento juízo, consequência de pecado, como se isso não fizesse parte do tempo em que nós vivemos, ou que se aquele que foi alcançado por Cristo estivesse completamente isento dessas coisas. Isso, na verdade, não é apenas um equívoco, gera uma profunda distorção do ensino bíblico. O que é que eu e você devemos considerar para começo de conversa? No Novo Testamento nós temos afirmações que não falam de um desaparecimento da maldição. Quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou dela, nós precisamos entender que a mesma Bíblia diz que fomos resgatados do pecado, e isso não significa que não exista mais pecado ou que alguém que se converteu não possa pecar. Então, uma coisa é você estar fora do domínio de algo. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós. Não significa que ele não exista ou que alguém não possa pecar. Então, se nós seguimos essa lógica, na hora de falarmos da maldição, não deveríamos simplesmente entender que se trata da mesma coisa, que ser resgatado da maldição não significa ausência dela, desaparecimento dela, mas sim que nós não precisamos necessariamente estar debaixo do domínio
sem que ela necessariamente precise deixar de existir. Aliás, isso não apenas faz sentido com a linha de entendimento de todo o restante, quando falamos a respeito de redenção, como também há textos que são claros. Apocalipse 22, verso 3, por exemplo, falando do futuro, da obra final de Cristo, diz: não haverá mais maldição. O texto também diz que não haverá mais morte. No entanto, as pessoas hoje morrem. Não significa que a morte desapareceu, porque a Bíblia fala que um dia não mais haverá. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, mas hoje as pessoas ainda choram. E quando a Bíblia diz que não haverá mais maldição, obviamente ela será eliminada, ela desaparecerá quando toda a obra da redenção tiver sido plenamente concluída. Agora, isso não significa que ela já tenha desaparecido. Aliás, em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia continua usando exemplos de bênção e maldição para quem corresponde positiva e favoravelmente com Deus, bênção, para quem não corresponde, ou corresponde de forma negativa, desfavorável, maldição. O mesmo retrato de Deuteronômio 28 se repete no Novo Testamento, na Nova Aliança. Em Hebreus, capítulo 6, versos 7 e 8, a Bíblia diz: a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Ali, o que a Escritura está nos retratando, quando fala de dois tipos de terra, é alegoricamente a maneira de retratar o que no contexto já vinha sendo abordado: dois tipos de crente. Crente que corresponde com Deus, crentes que falham para com Deus. Então ele fala que um está perto da maldição e o seu fim é ser queimado, enquanto o outro recebe a bênção da parte de Deus. O que significa a remoção da maldição? Muitas pessoas estão olhando numa perspectiva e num ângulo errado quando falam da obra da graça em relação ao Antigo Testamento e à Velha Aliança. Por quê? Porque eles imaginam que a graça veio nos libertar da lei. Isso não é verdade. Eles retratam a lei como inimigo, a lei como problema, a lei era difícil, a lei era pesada, era dura de obedecer, quando o problema nunca foi a lei. Eu lembro de uma frase do meu pai, onde ele afirmava: a graça não veio nos libertar da lei, veio nos libertar do pecado. O problema nunca foi a lei. O Novo Testamento diz que a lei é boa, diz que ela serviu de um aio para nos guiar a Cristo. A Bíblia diz que Deus nos encerrou debaixo da lei para a fé que de futuro haveria de se manifestar. Deus não teria nos encerrado debaixo de algo ruim, mas a lei tinha um papel. Como ela nos guiaria a Cristo? Ela provaria ao homem a sua incapacidade de viver plena obediência. Por causa do quê? Uma condição pecaminosa. Romanos capítulo 5, verso 12 diz que por meio de um só homem, 2 versículos depois Paulo explica que estava falando de Adão, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então o que eu e você precisamos de fato entender e compreender é que o problema do homem era uma natureza pecaminosa. A lei simplesmente comprovou a incapacidade do homem de viver plena obediência. E o que é que a graça veio fazer? Quando Romanos 6,14 diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós, nós vemos que a obra da graça não é apenas oferecer perdão ao homem que peca, é oferecer libertação do domínio do pecado. O domínio do pecado significa o controle da natureza pecaminosa, que era a condição que vivíamos anteriormente. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz no capítulo 8, e ele afirma com clareza nos versículos 3 e 4 o seguinte: aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que a lei não podia fazer, Deus fez em Cristo, a graça veio resolver. O que é que a lei não podia fazer? Não podia levar o homem a viver plena obediência. Hebreus capítulo 9, verso 9, diz que a lei era ineficaz para aperfeiçoar aquele que prestava culto. A lei nunca foi transformadora, a graça se revelou transformadora. Aliás, quando eu e você entendemos isso, que o problema não era a lei e sim o pecado, nós entendemos qual solução a graça veio oferecer. Quando o versículo 4 diz: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, qual era a exigência da lei? Obediência. Mas a obediência plena não era possível na antiga aliança, mas ela se tornaria possível por meio da obra da graça. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A realidade da obra da graça é o novo nascimento. É Deus nos presenteando com uma nova natureza. Quando os termos carne e espírito são usados por Paulo
Tanto na Epístola aos Romanos como aos Gálatas, ele está falando de velha e nova natureza. E essa nova natureza, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, porque Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Essa obra do novo nascimento, que acrescentou a natureza de Deus em nós, nos empoderou para que, embora a gente não tenha eliminado a velha natureza que reside na nossa carne, isso só vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus, ela nos empodera para subjugar a velha natureza. E quando Paulo diz em Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, ele não está falando das bênçãos da obediência à lei, mera e simplesmente algo maior. Ele está falando do estágio completo da bênção, que é pela ação do Espírito Santo, ter a mudança de natureza, a ponto de ser empoderado para obedecer a Escritura, e dessa forma, pela obediência, que não é fruto do nosso esforço, mas uma capacitação da graça, acessarmos a bênção de Deus. Ser resgatado da maldição não significa que ela deixou de existir ou que o pecado deixou de ter consequências. Significa que a maldição, que antes era inevitável, por conta de uma desobediência que também era inevitável, por conta de uma natureza caída, hoje não é mais inevitável. Hoje a desobediência é evitável e, portanto, a sua consequência, que é a maldição, também é evitável. Por quê? Empoderados pela graça, uma força capacitadora, nós podemos, turbinados pelo Espírito Santo e sua obra transformadora, andar em obediência. E dessa forma, somos levados por Deus à consequência da bênção. E se eu e você seguimos o caminho da santificação progressiva, andaremos na bênção de Deus, viveremos a obediência, que honrará ao nosso Senhor e nos fará viver, como Paulo disse aos Romanos, a obediência da fé. Deus te abençoe.